Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa e nós vamos falar agora sobre um assunto importante. Nós vamos receber, ou melhor, vamos conversar, via internet com o professor Alisson Martins, que já é doutor em comunicação e agora está fazendo pós-doutorado, sobre essa questão do combate à desinformação da saúde dos povos tradicionais, em especial, como na nossa região, que falar dos povos indígenas. Boa tarde, doutor Alisson Martins. Boa tarde, Adailson. Boa tarde a todo mundo. Exatamente, a gente está aqui discutindo o processo, de, hoje em dia a gente chama de desinformação relacionada aos povos originários brasileiros, e estamos desenvolvendo um projeto também aqui de Rondônia, em parceria com professores e pesquisadores de Rio Branco, da Federal do Acre, sobre a saúde dos povos indígenas aí da região do Alto Rio Cruz. Então, eu até esqueci de lhe apresentar, o doutor Alisson Martins é professor de mestrado, é isso, professor de comunicação, em comunicação, e aí está fazendo esse trabalho em parceria com a Universidade Federal do Acre. É isso mesmo? Ou esqueci mais alguma coisa? Exatamente. Eu também trabalho aqui em um mestrado e doutorado voltado ao desenvolvimento regional. Aqui na nossa região, principalmente o processo de comunicação, ele está sempre imbricado, sempre trabalhado com essas questões e esses aspectos que são relevantes para discutir de uma perspectiva amazônica, de uma perspectiva nortista, de uma perspectiva regional, porque a gente tem algumas peculiaridades que precisam ser trabalhadas e retrabalhadas, precisam ser rediscutidas, e essa parceria que a gente vem desenvolvendo com pesquisadores, professores aí do Rio Branco, aí da Federal do Acre, ela tem sido muito pertinente para pensar esse processo da Amazônia ocidental, que a gente pensa aqui. Eu vou logo perguntar uma coisa para o senhor, porque é o seguinte, quando chegou a vacinação para os indígenas da Covid-19, eu fui na primeira aldeia com o helicóptero, junto com os técnicos que aplicavam a vacina. Quando chegamos lá na aldeia, houve um problema, porque eles não queriam receber essa vacina, dizendo o seguinte, que havia um chip e que as informações do dia a dia deles, todo mundo ia ficar sabendo, só depois que convenceram o cacique, que ele tomou e que os outros também resolveram entrar na fila. É esse tipo de desinformação que o senhor também trabalha? Esse exemplo é perfeito, né? Exatamente. Esse é um dos que são mais problemáticos. A gente tem desenvolvido pesquisas, não apenas aqui na região, mas também em parcerias nacionais e até internacionais, com pesquisadores da Espanha e da Bolívia, e algo que é consenso é que a desinformação, ou seja, a mentira, o engano, as fake news, quando se relacionam à saúde, elas são mortais. Né? A desinformação em saúde, ela mata. E os povos indígenas não estão alheios a isso. Né? Ao contrário, quando a gente está tratando de situações para populações em situação de vulnerabilidade, os povos indígenas, periféricos, algumas regiões quilombolas, pessoas LGBTs, essas comunidades vulnerabilizadas, elas também sofrem ainda mais com essa desinformação. Você citou um caso que aconteceu aí, mas aconteceu, eu costumo dizer que é de São Paulo ao Pará, que é onde a gente tem dados para especificar isso. Né? Várias etnias até devolveram vacinas em virtude de alguns receios. E não eram apenas receios do modo de vida, era receio que veio por causa desse processo desenfreado de mentiras relacionadas à vacina. Quando a gente pensa, né, os povos indígenas, é importante entender que eles são pessoas como nós, pessoas como qualquer outra. Né? Então, quando a gente vê essa vacinação que teve e que desinformou também para nossas famílias, para nossos amigos, também desinformam para os povos indígenas. Né? Eles não são diferentes nesses aspectos. Agora, esse projeto nasceu, acho que diante de alguns problemas que o senhor levantou. E o que mais que chega de desinformação para essas comunidades, por exemplo, que o senhor disse que atrapalha e que pode até matar? Quais são as que chegam? Um dos principais problemas que a gente tem enfrentado, e é importante para a gente compreender, o público compreenda, quando a gente está falando de desinformação, a gente não fala apenas das fake news. O processo de desinformação é mais complexo. Né? A gente costuma afirmar que ele é um processo que existe antes da internet, e por causa dos povos indígenas, a gente tem mentiras, enganos relacionados a eles, e estamos desenvolvendo uma pesquisa que vai ser publicada agora em setembro, ou seja, daqui a 2 meses exatamente, que apontam algumas outras questões de saúde que são desinformadas desde, por exemplo, a chegada dos portugueses aqui em nosso país. Você perguntou quais outras eram. Uma das questões, por exemplo, é a própria medicina tradicional indígena, né, que muitas vezes elas têm
uma aplicabilidade, uma eficácia que não é aceita pela medicina tradicional que a gente encontra. Outros aspectos, outras doenças que são pertinentes para a gente discutir é o combate à malária e o combate à tuberculose, que vem também desde muito tempo afetando aos povos indígenas brasileiros. Em relação a isso. Outra doença, por exemplo, que poucas pessoas falam que é a doença de Chagas, pelo contrário, os povos indígenas brasileiros, foi mostrado por uma pesquisadora de São Paulo, pesquisadora genética, que os povos indígenas são mais resistentes à doença de Chagas. Então, o que isso quer dizer? Que talvez seja uma doença que não precisa estar em um rol muito alto da preocupação, diferente da tuberculose e da malária. Pelo que eu sinto também, professor, por essa sua fala, é o seguinte, o poder público tem muita culpa nessa história? De não saber lidar com essa comunicação? Olha, é uma culpa compartilhada, mas sim, né, a gente tem, pensando na questão da saúde indígena, é algo muito recente, uma dedicação efetiva e eficaz do governo. Quando a gente pega historicamente, principalmente ao longo do século XX, quando esteve ligado à FUNASA, quando esteve ligado até ao início da FUNAI, que começa nos anos 60, ligado à ditadura militar, tinham questões que eram completamente desconsideradas pelo poder público. No entanto, principalmente no final dos anos 90, então a gente pode dizer no século XXI, para você ver como é recente, a gente tem a chegada dos portugueses aqui desde 1500, né? Então a gente tem quase 500 anos de completo desse caso. Como é que a gente, em 25 anos, vai resolver um problema de 500? Então, o que a gente tem feito, talvez, nos últimos 25 anos, quando eu falo a gente, eu falo a população brasileira, o Estado brasileiro, a gente tem tentado correr atrás de um prejuízo de 5 séculos em 25 anos. Nem o Juscelino conseguiu fazer 500 anos em 25. Pois é. E, professor, como é que vai trabalhar esse projeto? Vocês vão para as aldeias? Será um projeto dessa forma? Vocês vão até os locais para poder fazer esse levantamento? Porque essa informação tanto sai de lá, né, da área, como também da parte urbana para essa parte, vamos dizer assim, dos índios, no caso, das aldeias. A gente tem três caminhos para seguir, né? O primeiro caminho que a gente segue é a literatura científica. Já existem muitos estudos sobre esse processo de desinformação em saúde. Alguns não dão esse nome, alguns falam da falta de comunicação, alguns falam dos erros na parte, por exemplo, da medicina tradicional. Então, o primeiro campo que a gente procura para discutir a desinformação em saúde indígena é a literatura científica. O segundo caminho são as agências de checagem de informação, que já ao longo de quase uma década vem elencando e levantando informações que são públicas que a gente pode acessar. E aí a gente chega nesse terceiro momento, estarei inclusive aí em Rio Branco, aí no Acre, para discutir com alguns líderes indígenas, algumas lideranças que estão já em um ambiente acadêmico, ou seja, que conhece a linguagem, conhece o ritual acadêmico, para que a gente possa discutir e levantar através desses líderes, né? Líderes que a gente chama de líderes de opinião, lideranças que não necessariamente são lideranças dentro de sua etnia, mas são lideranças para nós no sentido de poder trazer informações e trazer as suas perspectivas. Então, vamos lidar especificamente desse projeto com indígenas que estão cursando mestrado e doutorado aí, vinculado principalmente ao FAC. Eu estava vendo aqui o seu livro, professor, não é só uma gripezinha, mas desinformação. Esse livro já trata desse assunto? Esse livro especificamente foi um trabalho de 5 anos que eu trabalhei junto com a pesquisadora da Federal do Piauí. Ele não trata especificamente sobre as questões indígenas, mas ele trata sobre a questão da desinformação em saúde, que, como eu falei, mata. Então, ela é muito preocupante, a gente tem que estar muito atento a ela. Essa obra, que ela está gratuita, quem quiser baixá-la pela editora Insular, pode encontrar, né? Não é uma gripezinha mais desinformação. A gente trabalha com a desinformação em saúde e, evidentemente, a gente se atentou para questões relacionadas a como você abriu o programa falando da vacinação. E foi o nosso grande ponto de atenção para pensar por que os povos indígenas estavam sendo tão afetados. E quando a gente abriu essa caixa, que eu posso chamar da caixa de Pandora da desinformação em saúde, a gente encontrou outros problemas para além da Covid, da pandemia 19, que vinham desde a chegada dos portugueses, como eu falei, com a tuberculose, por exemplo. Professor, essa desinformação, ela é a seguinte, quando eu faço a leitura de uma etnia ou de uma aldeia, da informação que eu recebo, quando eu faço a leitura, ou mesmo os indígenas fazem a leitura de quem está aqui do não índio,
existe muita a leitura errada do que eu vejo lá e do que eles também veem aqui, justamente por esse desencontro? Olha, é sempre importante, pertinente, a gente tentar entender que, quando a gente fala povos indígenas, são diversos. Da mesma forma que se a gente fala povo brasileiro, né? Olha a diversidade do povo brasileiro. Então, a gente tem sim, às vezes, leituras que são desconexas, por exemplo, relacionada à medicina tradicional, por exemplo, relacionada a questões de saúde mental, que não muitas vezes elas não se coadunam, elas não se relacionam e elas não se encadeiam de maneira adequada. Ou seja, a gente tem visões um pouco distintas, digamos, de um lado e do outro. Né? Mas outras questões, quando eu falei, por exemplo, da tuberculose, da malária, até da Covid-19, a gente tem encontrado leituras que são mais semelhantes. Então, existem também estigmas que, quando não afetam ou quando não colidem diretamente com perspectiva de modos de vida, elas são mais aceitas. Agora, isso é sempre importante, a gente, Adelson, você citou muito bem, né, que a gente pense de maneira múltipla. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né, que ela é múltipla no sentido de que não existe um povo indígena, né? Existem povos indígenas. Então, a gente vai encontrar comunidades mais abertas, comunidades mais fechadas, como a gente encontra dentro da própria sociedade brasileira, né? Grupos de igreja, grupos familiares, grupos de escola, grupos de universidades, grupos de mulheres, que são mais abertos ou mais fechados, a depender da região, a depender da idade, a depender de diversos outros fatores. Os povos indígenas também são assim. Eles são diversos, eles são múltiplos. Agora, professor, eu não poderia perguntar ao senhor o seguinte, agora as igrejas, principalmente as evangélicas, estão entrando demais nesses territórios indígenas. E, de repente, aquela cultura que eles tinham lá dos povos ancestrais, eles esquecem e aí estão passando imagens, por exemplo, de batizado no rio. Isso gera uma certa desinformação, muda um pouco a característica dele dentro da aldeia. O que é que essa religião que chega de fora para dentro pode mudar? Daí, em relação à religião, a gente não conseguiu constatar ainda diretamente como ela impacta a desinformação em saúde, que é o foco do projeto. Né? Mas ela vem, né, lidando as etnias, né, com um choque cultural muito grande. Mas da mesma forma, quando a gente pensa, né, que há 500 anos, há 300 anos, algumas determinadas etnias elas não tinham determinadas crenças, a gente pode pensar o mesmo da nossa sociedade. Né? A gente tem, por exemplo, cada vez um número maior de outras religiões, de pessoas, a gente pensa que a vertente cristã do evangélico, do protestante, ela vai se adaptando. O problema que a gente tem que pensar é a forma como isso vem se dando, né? A forma como essa relação acontece. Né? Ela não pode ser de choque, de ruptura, mas as questões de crença culturais elas vão se adaptando e vão mudando nas sociedades ao longo dos anos, e a gente pode pensar isso em diversas delas. Agora, em relação à desinformação, a gente ainda não conseguiu observar diretamente como ela está ligada à relação da religião com a desinformação em saúde. Isso a gente não tem dados ainda suficientes para pontuar, para afirmar e para colocar em pauta, né, em discussão. Aqui uma coisa muito comum é o chá da ayahuasca nas reservas. E a gente está falando de medicina, e para os indígenas ela também está nesse ponto da medicina. Vocês vão chegar até esse ponto de até definir o que é que tem de desinformação da ayahuasca, que eu não consigo entender, mas para eles é importante, e que agora muita gente também aqui, né, está trazendo para a cidade, a gente tem várias pessoas consumindo. Existem outras, né, crenças, religiões e vertentes que utilizam, né, o chá do Mariri em seus rituais. E, evidentemente, isso pode ser, em algum momento, debatido de um ponto de vista científico, que ele não necessariamente se coaduna e que se relaciona com o ponto de vista espiritual. E aí é importante entender, né, que não apenas as comunidades indígenas, como a sociedade como um todo, tem questões que não seguem apenas a ciência. Né? Então, a gente, evidentemente, traz uma perspectiva científica, mas a gente tem que ouvir, tem que entender também o porquê, apesar da ciência, é importante para as pessoas utilizarem, da forma como utilizarem, com a frequência que utilizam e da maneira que consideram adequada. Talvez o exemplo mais comum para a gente pensar seja pelo cigarro. Né? A ciência já demonstra que o cigarro traz inúmeros malefícios da saúde. E a gente continua fumando, a gente continua utilizando mesmo com o espaço, né, a própria caixa no qual ele é vendido, demonstrando como ele é nocivo. Então, não é porque a gente tem conhecimento de algo que a gente vai necessariamente mudar os nossos hábitos. Antes fosse, né?
Professor, no final dessa pesquisa, a gente vai ter uma ideia, por exemplo, da importância que é essa medicina da floresta? Com certeza, né? Um dos aspectos que a gente vem trazendo é não apenas produzir conhecimento científico, ou seja, que não seja um conhecimento que fique apenas relegado e destinado aos livros, aos artigos, aos congressos acadêmicos. A gente publica e vai continuar publicando sempre no nosso Instagram, no laboratório que eu coordeno, que é o lab.mid. No Instagram está acessível para todo mundo, produzindo conteúdo relacionado à saúde indígena, explicando a todo mundo que está interessado como funciona, o que é, e um dos nossos principais aspectos, né, principalmente ao longo de 2026, mas já também no final de 2025, discutir questões a respeito da medicina tradicional. Então, pensar outros aspectos para além do que a ciência já comprovou ou não comprovou, mas também de como isso se relaciona à rotina, né, ao cotidiano, ao modo de vida dos povos indígenas, principalmente dos povos indígenas do Acre. Nessa pesquisa, qual vai ser o papel da Universidade Federal do Acre? Bom, ela é nossa parceira, né? Eu sou aqui da Federal de Rondônia, mas a gente tem um outro professor da Federal do Acre como líder da pesquisa, que é o professor Francisco Aquinei Timóteo Queiroz, que trabalha comigo, ele é da comunicação, e a nossa ideia é traduzir esse conhecimento para a população. O professor Aquinei vai entrar tanto nessa parte da tradução do conhecimento, ou seja, a gente vai produzir vídeos, já estamos fazendo, né? Vídeos, carrossel, imagens, textos que estão circulando, né, em nosso Instagram, mas também em Instagrams também de comunidades indígenas, de líderes indígenas, e o professor vai traduzir esse conhecimento, ele é jornalista, vai traduzir esse conhecimento para a população e, ao final, também vai produzir um livro junto com os povos indígenas que a gente vai contratar, com que cada um vai poder trabalhar e falar da desinformação em saúde e como é que elas lidam com essas questões. Professor, eu queria muito agradecer cedido o seu tempo para falar com a gente e dizer que eu espero que vocês tenham o maior êxito nesse trabalho. É de suma importância para quem mora aqui na Amazônia, conhecer a Amazônia, não é verdade? Conhecer os povos tradicionais que estão bem aqui do nosso lado e que muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. E eu queria agradecer e torcer pelo êxito aí da sua pesquisa. Adeilson, obrigado a você. Eu convido todo mundo a seguir o nosso Instagram, que é lab.mid. Lá a gente divulga todas as informações sobre esse projeto, sobre outros projetos que temos relacionados à desinformação em saúde indígena. Em breve também teremos um texto que deve ser publicado no The Conversation Brasil, na UOL, no site do UOL. Então a gente está sempre aberto a divulgar e a falar sobre o conhecimento que a gente tem produzido na universidade, o conhecimento que a gente tem produzido em diálogo com os povos indígenas e também em diálogo com outros colegas da Amazônia. É sempre importante a gente estar aberto a fazer essa discussão do conhecimento e me coloco à disposição para outros momentos, apresentarmos nossos produtos, apresentarmos nossas produções para vocês e para o público. Obrigado, então, professor. Nós conversamos com o professor Dr. Alisson Martins e a você também que ficou aí assistindo o nosso programa, que durante toda a semana ficou muito bem informado, acompanhando a TV